Com vocês? Eu espero que sim. Olha, de todos os vídeos que eu já gravei aqui para o canal, esse é o melhor de todos, na minha opinião. Graças a Deus eu tenho uma mãe. E você? Você tem a sua mãe? Ame-a, abrace-a, curta o máximo que você puder, aproveite o máximo que você puder dos momentos com a sua mãe. Hoje eu quero falar da minha mãe, das lembranças que eu tenho da minha mãe, do meu tempo de infância. Uma das primeiras lembranças que eu tenho da minha mãe é lá na minha adolescência, no meu tempo de criança. Eu consigo recordar a minha mãe em volta de um fogão a lenha, e ela fazendo requeijão, sua testa suada, ela sentindo calor e levantando ali aquela massa lisa, aquela massa bonita daquele requeijão. A gente morava na roça e eu consigo lembrar da minha mãe com feixe de lenha na cabeça, buscando lenha no cerrado. Consigo lembrar da minha mãe com baldes de água, tambor de 20 litros de água na cabeça. Às vezes ela colocava um balde na cabeça, né, um tambor na cabeça e mais um balde aqui na outra mão, buscando água para encher os potes, que era ali os vasilhames, onde a gente colocava água para usar ali na cozinha. Eu consigo lembrar também da minha mãe plantando hortas e continuando a buscar água na cabeça para molhar ali os canteiros, as hortaliças. Eu vejo a minha mãe com uma cesta de alface, cebolinha, couve, essas coisas de horta. Ela com essa cesta na cabeça, às 5 horas da manhã, andando a pé, às margens de uma BR, por 5 quilômetros, com essa cesta na cabeça, e às vezes pingava água no ombro dela, assim, molhava sua roupa, a água daquelas verduras ali, e ela andava 5 quilômetros até a cidade para vender de porta em porta. Ela batia nas portas das casas, já tinha os seus fregueses. Ela vendia nos restaurantes também, que já tinha costume de comprar na mão dela. E ela ficava o dia todo vendendo as suas hortaliças, vendendo. Ficava também nas portas de tropicais, sacolão, vendendo também. Já tinha sua freguesia que gostava das suas mercadorias. Eu tenho essa lembrança dela voltando para casa, cansada. Teve uma época que ela deixou de trazer as coisas na cesta, na cabeça, para a cidade, e passou então a carregar essas coisas num carrinho de mão e empurrava. E uma das minhas irmãs, ou eu, era acompanhante dela, andava com ela também, essa distância que para nós, por sermos pequenos na época, era uma distância muito grande, muito longa, 5 quilômetros. E eu tenho essas lembranças dela, assim, sempre vendo a minha mãe cansada. Raramente eu via minha mãe sorrindo, raramente. Eu tenho lembranças dela com a gente lá na roça, embaixo dos pés de goiaba. Quando a gente ia buscar lenha, a gente passava nos pés de manga. Aí sim, eu via a minha mãe assim, mais alegre, sabe, sorrindo. Mas na minha adolescência, muitas vezes, eu via minha mãe triste, eu via minha mãe chorando. Só que ela sempre foi uma mulher de garra, uma mulher de força, uma mulher trabalhadora. E eu tenho também a minha mãe alegre, a lembrança da minha mãe alegre, porque com o dinheirinho que dali das suas hortaliças, ela conseguiu comprar o seu fogão a gás, primeiro fogão a gás dela. Assim, era muito dificultoso naquela época, sabe? O fato dela estar cuidando da horta, cuidando dos seus 7 filhos, era muito trabalho, muito trabalho. A gente ajudava da forma que podia, mas eu sempre via a minha mãe lutando, correndo atrás dos seus sonhos.
Enfim, eu consigo lembrar dela também servindo o almoço e o jantar. E o mais engraçado era o jantar, porque ela colocava a comida ali dos 7 filhos e ainda colocava do meu pai. E ela colocava uma lamparina, a nossa casa não tinha luz elétrica, ela colocava uma lamparina assim no chão, na sala, e os 7 filhos abaixava assim, né, em volta da lâmpada, colocava o prato no chão, né, a gente ficava como que assim, de coque, né, de croque, agachado ali, em volta da lâmpada, comendo. Era muito engraçado. Eu lembro que a minha irmã caçula, ela tinha, parece que 3 anos, e ela só comia se colocasse açúcar por cima da comida. E eu lembro de mamãe colocando açúcar na vasilha da minha irmã caçula, e assim, era muito engraçado. E quando a gente ia dormir, os filhos todos, bença mãe, bença pai, Deus te ajude, dorme com Deus. A gente é dessa época. E eu lembro da minha mãe também, na Santa Casa, me visitando. Eu lembro dela passando tranquilidade para mim, passando pensamento positivo. Uma vez que eu falei para ela assim que antes eu tivesse morrido no acidente do que eu tô sofrendo, aí ela virou para mim e falou assim, você não tá sofrendo e tal. E assim, a minha mãe sempre forte, eu lembro dela empurrando a minha cadeira de rodas. Na época eu não tinha cadeira de rodas motorizada, então eu lembro dela no sol, assim que a gente mudou para a cidade, eu lembro dela empurrando a minha cadeira. E às vezes a pessoa fala assim, ah, só quem é mãe para saber o que é mãe. Eu não sou mãe ainda, mas eu sei que a minha mãe é um amor de pessoa. A minha mãe é algo de mais precioso que eu tenho nessa vida. E eu vejo nela assim uma pessoa carinhosa. Ela é um pouco tímida, ela não gosta de fotos, ela não gosta. Eu acho que eu nunca conseguiria convencer ela a gravar um vídeo comigo, mas não sei, de repente eu consiga. E assim, a minha mãe, ela nunca pôde, ela e o meu pai nunca puderam nos dar presentes, sabe? A gente não tinha comemoração de aniversário, comemoração de Natal, não tinha Páscoa, nunca tivemos isso na nossa adolescência. Mas a forma como ela e o meu pai nos educaram, nossa, os valores que eles passaram pra gente, que a gente leva até hoje conosco, sabe? E isso é fundamental, isso serviu de base para que hoje os meus irmãos e eu tenhamos essa base que nós temos, de sermos pessoas educadas, pessoas honestas, trabalhadoras também. E sabemos hoje respeitar o nosso próximo, respeitar os mais velhos, graças à educação que os nossos pais passaram para nós, passaram para a gente. Eu lembro da minha mãe contando historinhas para nós. Ela tinha tempo, mesmo com todo o seu trabalho árduo ali, nas plantações das roças de milho, feijão, também no momento da colheita, colher feijão, colher milho, essas coisas. Eu ainda vejo a minha mãe separando um tempinho para... Ela brincava com a gente, eu lembro que ela pulava corda com a gente, contava histórias. Eu lembro que ela contava histórias para nós. E assim, mãe sempre reserva um tempo para o filho, né? Isso é interessante. Quero abraçar minhas primas também, que são mamães, minhas irmãs, minha cunhada, minhas tias, minha avó, minhas amigas. Enfim, quero abraçar vocês que estão vendo esse vídeo agora, que são mamães. Parabéns pelo dia de vocês, parabéns por essa missão linda que é ser mamãe.